Pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de junho de 2020 e hoje a gente vai dar continuidade com as nossas aulas de eletrônica analógica, falando sobre impedância de entrada e saída do amplificador emissor comum. Na aula passada a gente viu como que funciona o amplificador emissor comum, né? E agora a gente vai ver como que se calcula a impedância de entrada e saída e por que é importante fazer esse cálculo. Bom, então a gente vai falar hoje sobre impedância de entrada e saída do amplificador emissor comum, né? Vamos seguir aqui então. Impedância de entrada e saída. Pessoal, o que seria a impedância de entrada e saída de um amplificador? Vejam bem, a gente tem aqui então o amplificador emissor comum, tá? Conforme a gente viu na última aula. Esse amplificador, neste caso, eu estou aqui com a resistência de fonte e a resistência de carga, diferente da última explicação que foi feita na última aula, né? A gente já vai entender por que da importância de manter o RF e o RL. E esse amplificador aqui, ele tem um equivalente CA, que é esse outro lado aqui, ó, tá? A gente já viu isso na última aula também, né? Então, aqui tem o RF, R1, R2, o RE aqui ele está em curto, tá? Então, na verdade, não tem o RE, o RC e o RL. O que acontece? Eu quero ver a impedância de entrada e de saída deste circuito. O que é impedância de entrada e saída? É a impedância que é vista por esta fonte, ou seja, pela fonte alternada, tá? E a impedância equivalente do circuito, tá? Que vai alimentar a minha carga, tá? Então, o que é impedância de entrada e saída? Vai ser a impedância de entrada do meu circuito, é essa aqui, ó, chamada de Zin, tá? É o que esse conjunto aqui vê como impedância, tá? É o que este conjunto aqui vê como impedância, é o Zin. E do lado de cá, a gente tem o Zout. O que é o Zout? Zout é o que esse cara aqui, ó, vai ver como impedância vista daqui para cá, tá? Então, o Zin é a impedância de entrada e Zout a impedância de saída, certo? A gente vai ver como que calcula então essas duas impedâncias para exatamente ver como que essa fonte aqui se comporta e como que essa resistência se comporta com eles, tá? Para fazer o cálculo do Zin, a gente vai fazer o cálculo de um outro parâmetro antes, para ajudar a calcular o Zin, que é o ZB. Vejam bem, se eu tiver o valor do ZB, digamos que eu consiga transformar tudo isso aqui, ó, em uma resistência equivalente, tá, em uma impedância equivalente, então seria equivalente a ter o quê? Uma impedância aqui, ó, chamada de ZB, tá? Então tudo isso aqui não existiria, porque aquilo ali seria o equivalente, né? Então aqui teria o ZB, e o que é meu Zin, então? A impedância de entrada seria R1 em paralelo com R2 em paralelo com ZB. Ou seja, se eu conseguir calcular ZB, eu consigo calcular Zin, a impedância de entrada, tá? Então vamos ver como é que é feito esse cálculo das duas impedâncias, de entrada e de saída. Bom, então vamos lá para o cálculo da impedância de entrada primeiro, tá? Conforme eu falei, então Zin é a impedância vista aqui, tá? A impedância que a fonte e a resistência da fonte vão ver, e o ZB é a impedância da base. Como que fica então? Olhem só, a gente tem aqui, eu vou chamar essa corrente aqui de Iin, ou seja, a corrente de entrada, a corrente que está saindo aqui do Vin e está entrando no meu circuito, tá? Então essa corrente Iin é a corrente total que está saindo aqui da minha fonte de entrada, da minha fonte alternada, tá? E que está indo para o circuito. Parte dela vai vir para R1, para R2 e parte dela vai ser o próprio IB, certo? Então o Iin vai ser dividido em uma parte para cá e o IB. E este ponto aqui eu estou chamando de VB, tensão da base, tensão alternada da base, tá? É esse valor da tensão aqui. Lembrando que aqui é tudo o mesmo ponto, né? Então a tensão sobre R1 é igual a tensão sobre R2, que é igual a tensão na base. Vamos lá então. Como que eu calculo Zin, impedância de entrada? Então Zin vai ser o quê? Lei de Ohm, vai ser VB
dividido pela corrente que está entrando em todo esse conjunto aqui, ó. Então aí essa impedância de entrada, né, ela vai ser o quê? Vai ser a tensão total daqui a aqui, mais a corrente que está indo para todo esse conjunto, tá aqui, ó, PB sobre IN. Quem é a tensão a impedância da base? Desculpa, né? Então, quem é a impedância da base? A impedância da base vai ser essa aqui, que vai ser o quê? Vai ser a tensão da base também, dividido pela corrente que está entrando aqui na base. Então, essa impedância que é vista daqui para cá é a corrente que está entrando, né, relacionada com a tensão da base. Então, é VB sobre IB. Vamos ver como que a gente calcula, então. Antes de fazer o cálculo, a gente vai trocar, então, o transistor pelo equivalente dele de Ebers-Moll, né, o equivalente CA. A gente está fazendo uma análise CA, equivalente de Ebers-Moll. Então, a gente tem aqui, então, vamos lá, VB, utilizando o equivalente de Ebers-Moll, a gente viu aqui que VB é essa tensão aqui, ó, até a base, né? Ela também pode ser obtida por aqui, ó. É igual a IE, a corrente de emissor, vezes RE, a resistência que está aqui, o RE', né? Porque eu não tenho meu RE. Então esse é o meu valor do VB. A gente sabe que IE é praticamente igual a IC e também que o IC é igual a beta vezes IB, tá? Então tendo esse valor aqui, a gente vai então substituir esse IE pelo beta vezes IB. Então tá aqui, ó. Essa fórmula tá aqui com a substituição e a gente chega então que VB é aproximadamente igual a beta vezes IB vezes RE. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui, que é o VB, e substituí nessa fórmula aqui, ó. Tá? A hora que eu substituo aqui, então eu vou ter o meu ZB, que está aqui, é igual a VB, que é todo esse conjunto, que está aqui, dividido por IB. Então substituí, coloquei aqui e vi que então que ZB, a impedância da base, é aproximadamente igual a beta vezes IB vezes RE' sobre IB. Tá? E aí a gente corta IB com IB, a gente chega então que o ZB é aproximadamente igual a beta vezes RE. Esse é o valor do meu ZB, essa impedância da base. Beleza. Calculei a impedância da base, o que eu preciso agora? Eu preciso da impedância de entrada, lembra? É isso que eu preciso calcular. Como é que eu vou fazer a impedância de entrada? R1 em paralelo com R2 e paralelo com ZB. Então tá aqui, ó, impedância de entrada, R1 em paralelo com R2 em paralelo com beta vezes RE'. Essa é a impedância de entrada do meu transistor, do meu amplificador emissor comum. Tá? Então quando eu tiver um amplificador configurado como emissor comum, essa aqui é a fórmula para calcular a impedância de entrada. Como que a gente faz, então, para utilizar a impedância de entrada? Veja bem, que a gente tinha aqui todo esse conjunto, toda essa parte aqui do meu amplificador, tá? Onde eu tenho meus componentes, o transistor ali dentro, tá? Vão ser equivalentes a uma única impedância de entrada, tá? Que então eu vou ter um circuito desse aqui, ó. Tá? Eu continuo tendo meu VIN, continuo tendo meu RF, a única diferença é que eu troquei todo o circuito por esta impedância de entrada que eu consegui calcular aqui, ó. Então eu tenho equivalente de Thevenin, tá? Que é onde eu consigo trocar toda essa parte aqui, ó, por uma resistência equivalente, que é esse circuito aqui então. Esse é meu circuito, que é chamado circuito equivalente de entrada. Por que equivalente de entrada? Eu continuo com a minha fonte, continuo com o meu RF, e aqui eu tenho quem? A minha impedância de entrada, que foi aquela calculada dessa maneira aqui. Certo? Bom, vamos para a impedância de saída agora então. Impedância de saída, o que vai acontecer? Eu tenho exatamente o mesmo circuito, e o que eu vou fazer? Eu vou obter a impedância vista pela carga. Se ela é vista pela carga, é a impedância equivalente de todo o circuito, tá? Eu tenho que trocar todo esse circuito aqui, ó, por um equivalente de Thevenin dele. Vamos ver como que isso é feito, então. Primeira coisa, todo esse circuito aqui, ó, eu vou trocar por uma fonte de Thevenin, tá? Por uma tensão de Thevenin, tá? Como que eu faço isso? Thevenin, a gente tira a carga, que é o RL, e mede a tensão entre os terminais da carga, que seria daqui ao terra, né? Então o que eu faço? Eu tiro a carga
e vou medir meu Vout, que é essa tensão aqui, ó, sem a carga, tá? Como que eu obtenho o valor do Vout? O Vout é a tensão de saída sem a carga. Da aula passada, se vocês verificarem lá, a gente viu que Vout vai ser igual a quem? Ao ganho dessa polarização aqui, tá? Vezes a tensão da base, vezes a tensão que está aqui, ó. A gente viu isso na aula passada. Então a gente sabe como calcular o Vout. Então meu V de Thevenin, que é a tensão de saída aqui, sem a carga, vai ser quem? Vai ser o ganho, que é o A, o ganho da polarização, vezes VB. Beleza. E a impedância de saída propriamente dita, tá? Como que a gente calcula? A impedância de saída é a impedância equivalente entre os pontos A e B, né, entre os pontos sem a carga, anulando as fontes. O que a gente faz com fonte de corrente? Fonte de corrente para a gente anular é um aberto, tá? Se é um aberto, é isso aqui então. Se eu estou sem a carga, eu estou sem isso aqui então. Então quem é meu Zout? Quem é minha impedância vista aqui, ó? É pura e simplesmente o próprio RC. Então o Zout, a impedância de saída do amplificador emissor comum, é o quê? É o próprio RC, tá? Com isso a gente tem então para esse circuito todo aqui, ó, um equivalente de Thevenin, tá? Então tudo isso aqui tem um equivalente de Thevenin, que é toda essa parte aqui, ó. Eu tenho a minha carga RL, acoplado ao circuito, no caso aqui, e aqui acoplado ao equivalente de Thevenin. Esse equivalente de Thevenin, o que a gente tem? Tem uma fonte de Thevenin e tem uma resistência de Thevenin, que é essa aqui, tá? A fonte de Thevenin, conforme a gente acabou de calcular, quem é? É o ganho, é o A, vezes V da base. Então tá aqui, ó, V de Thevenin é o A, vezes V da base, beleza. E o Z de Thevenin, que é o Zout, tá? Vai ser quem? O RC. Então essa resistência aqui vale o próprio valor do RC do meu circuito. E aqui eu tenho o meu RL. Bom, quando eu coloco o meu RF, que é essa resistência aqui, a resistência da fonte, e o meu RL, que é essa aqui, a resistência da carga, tá? A gente tem que então trabalhar com impedâncias. Vamos ver como é que a gente faz para fazer essa análise utilizando as impedâncias de entrada e a impedância de saída. Então, primeira coisa, a gente vai calcular, tá, o circuito equivalente de entrada. Quem que é o circuito equivalente de entrada? Eu vou analisar o circuito equivalente de entrada. Como que é isso? Eu vou utilizar esses dois caras aqui, mais a impedância total do circuito, tá? Então, eu vou trocar todo o circuito por uma impedância total dele, que eu chego, então, nisso aqui, ó, neste circuito aqui. Então eu tenho aqui meu Vin, meu RF, a impedância de entrada, que é o total aqui, tá? E a tensão que eu vou obter aqui é a tensão da base, a tensão deste ponto aqui, ó. Certo? Bom, em contrapartida do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho aqui a minha carga, tá? E eu vou analisar tudo isso aqui, ó, a impedância, o circuito equivalente de saída vai ser tudo isso aqui associado a essa carga, tá? O que eu faço para associar tudo isso aqui à minha carga? Obtenho o meu equivalente de Thevenin de saída, que é o circuito equivalente de saída, tá? Então, para analisar a saída, o que eu faço? V de Thevenin é igual a o ganho vezes VB, que é esse VB que foi calculado aqui. Então, o primeiro passo é calcular o VB aqui no circuito equivalente de entrada. A hora que eu calculo o VB aqui e tendo o ganho, eu calculo meu V de Thevenin. Calculando meu V de Thevenin, o que eu faço? Tendo meu Zout e meu RL, Zout é daqui mesmo, e o RL é daqui mesmo, né, do circuito, o que eu faço? Um simples divisor de tensão. Então, os dois circuitos se resumem a trabalhar com simples divisor de tensão. Como é que isso é feito? Tá? Então, VB vai ser igual a Vin vezes Zin sobre Zin mais RF. Ou seja, um divisor de tensão para calcular o valor aqui do VB. Um circuito sério, um circuito simples, calculo o VB. Da mesma maneira, a hora que eu obtenho aqui o VB, substituo aqui, tenho o valor do V de Thevenin, e da mesma maneira eu obtenho então o meu Vout. Como é que eu obtenho Vout? Vout
divisor de tensão de novo, vai ser igual ao V de Thevenin vezes RL sobre RL mais o Zout, que é o RC, né? Mais o Zout, que neste caso aqui, no emissor comum, é o próprio RC. Certo? Com isso eu consigo obter, então, e calcular quanto que o meu circuito está amplificando. Coloco aqui, por exemplo, 1 mV e vou calcular quanto que tem aqui na minha saída amplificado. Tranquilo, pessoal? Bom, com isso, a gente tem aqui esse valor A, né, que eu preciso calcular, que é o ganho. Como que eu calculo? Isso a gente viu na última aula, tá? É o ganho deste circuito aqui, ó, desconsiderando o RL e o RC. Ou seja, primeiro eu faço o cálculo do A, só desse cara aqui, que eu estou chamando isso aqui de ganho da polarização. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou chamando de ganho da polarização, para não confundir com o ganho total do circuito, tá? Esse cara aqui, então, é o ganho da polarização, que é dado por essa fórmula que a gente viu na última aula, que não considera RL nem RF. Ah, professor, mas e o RF e o RL? Pois é. Então, e o RF e o RL? A gente vai considerar na hora que fizer essa análise. Circuito equivalente de entrada, circuito equivalente de saída, aí eles vão entrar na jogada, tá? Mas para obter o valor A, eu não considero nem RF nem RL e obtenho então o que eu estou chamando de ganho da polarização do meu transistor. Bom, e o que eu chamo de ganho do circuito a gente vai chamar de AC. Vai ser uma nomenclatura diferente. Vocês vão ver no exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, que ele vai ser diferente. O ganho do circuito ele é diferente do ganho da polarização, porque o ganho do circuito vai ser o Vout sobre o Vin, tá? Dependendo do caso, ele pode ser igual ao A, que é o ganho da polarização, ou pode ser diferente. A gente vai ver agora no exemplo. Mas só para questão da gente definir aqui nomenclaturas, então, né, evitar a confusão, a gente vai chamar de A, o ganho da polarização, que é o ganho da polarização do transistor, que está relacionado simplesmente com essa parte aqui, ó, sem a resistência da fonte e sem a resistência da carga, tá? E vai chamar de AC o ganho do circuito, que é o Vout dividido pelo Vin, sendo que no Vout e no Vin aí já entra a influência do RF e do RL. Tranquilo, pessoal? Dúvidas por enquanto? Bom, vamos ver um exemplo então. Tenho aqui o meu circuito. Inicialmente, olhem só, eu estou aqui com um circuito onde eu não tenho nem o RF, foi por querer isso, e nem o RL, tá? Eu não tenho esses dois caras aqui, então foi por querer que eu já deixei sem esses dois. Vamos ver como que a gente calcula, tá? O que ele está pedindo? Obtenha as impedâncias de entrada e saída, os circuitos equivalentes de entrada e saída e a tensão de saída para beta igual a 150. Beleza, isso aí cai na prova, você precisa calcular como é que começa. Aí, arranca os cabelos, né? Não sabe nem por onde começar. Pessoal, não sabe por onde começar, o que a gente faz sempre? Começa sempre pelo mais simples, né? O que você sabe fazer aqui de cara já? Você sabe fazer análise CC. Primeira coisa, ó, análise CC aqui você sabe fazer. E é o que a gente sempre faz primeiro. Então a gente faz uma análise CC. Como que eu vou fazer a análise CC? Primeira coisa, eu vou testar se o R2 ele tá, se o R2 aqui, esse conjunto todo aqui, né, da entrada, é um divisor de tensão estabilizado, tá? Então se o R2 ele atende aquela formulinha, que ele tem que ser menor que o RE vezes beta sobre 100, tá? Então o R2 tá aqui, 1K2, tá? E substituindo na fórmula o RE, o beta e o dividindo pelo 100, eu chego que o R2 tem que ser menor que 1K5. Ele é 1K2, beleza, ok. Vamos seguir com ele, então, um divisor de tensão estabilizado. Se é um divisor de tensão estabilizado, eu posso fazer o quê? Posso considerar que aqui seria equivalente a um circuito simplesmente série. Sendo um circuito simplesmente série, o que eu faço? Eu consigo obter a tensão aqui, ó. A tensão em R2, tá? Então tá aqui, V de R2.
V de R2, se vocês fizerem o cálculo, vai dar 1,8. Eu não vou fazer o cálculo aqui, porque esse é o cálculo das polarizações lá. No caso aqui é polarização por divisor de tensão. Tá? Então eu não vou fazer o cálculo, seria 10 vezes 1,2 sobre 1,2 mais 5,4. Divisor de tensão simples. Então aqui, 1,8. O que eu faço? Calculo RE. Tá? V de RE vai ser 1,1. Descarto o 0,7 daqui. 0,7. E tenho então 1,1 aqui. 1,1 volts. 1,1 volts em 1K vai dar o quê? Essa corrente de 1,1 mA. Então a corrente aqui, ó, é 1,1 mA. 1,1 mA. Com isso, eu consigo calcular o V de RC. Quanto que dá o V de RC? Lei de Ohm, 1,1 vezes 3,6 vai dar isso aqui, ó, 3,96. Calculando o V de RC, eu consigo calcular VC, que é isso aqui. Quem vai ser VC? Vai ser o VCC, que é o total, menos o V de RC. Né? Com isso eu consigo calcular VC. Então, obtenho aqui VC, que é 6,04. Vejam que se eu somar essas duas, VC mais V de RC, tem que dar 10. Tá? Então, se eu somar esses dois aqui, tem que dar 10. Beleza. Calculei meu VC e eu tinha o meu VE. Nesse caso, meu VE é igual ao V de RE. Se eu tenho VE e eu tenho VC, eu consigo calcular VCE. Quem é VCE? VCE é igual a VC menos VE. Tá? Então tá aqui o VC, tá aqui o VE, que neste caso é igual ao V de RE, subtraio um do outro e chego neste valor aqui. Tá? Então com isso eu fiz a minha análise CC. Beleza. A partir da análise CC eu vou fazer o que agora então? Vou fazer a análise CA, ou seja, eu vou fazer as considerações da análise alternada. Tá? Com isso eu vou calcular quem então? Lembrem que esse cara aqui para CA ele é equivalente a ter uma resistênciazinha aqui, ó. E que este cara aqui vai curto-circuitar a resistência RE, tá? Então como que eu calculo essa resistênciazinha aqui, que é o RE'? É 25 mV dividido por IE. Quem é esse E? É este E aqui, ó, o IE do contínuo, tá? Então eu pego este E do contínuo, substituo aqui, chego então que o RE' é 25 mV dividido por 1,2 mA e obtenho então que o meu RE' é 22,7 ohms. Uma resistência relativamente baixa, mas é normalmente o valor que é dado, tá? O RE' normalmente é da ordem de 10 dezenas de ohms, tá? Pode variar aí de 5 ohms a 30 ohms, mais ou menos nessa faixa. Não é da ordem de quilo-ohms, é da ordem de dezena de ohms, tá? Dezena ou unidade de ohms. O ganho, como é que eu calculo o ganho? Então, pela fórmula, a gente viu na aula passada que o ganho da polarização de todo esse conjunto aqui é dado por menos RC sobre RE'. Então tá aqui, ó, RC sobre RE', que deu então um ganho de menos 159. Ah, professor, isso quer dizer que está reduzindo? Não, não está reduzindo, pessoal. O negativo, o que ele significa? Significa simplesmente que inverteu, tá? Valores maiores que 1 vão indicar o quê? Tanto faz se é negativo ou positivo, mas qualquer valor maior que 1 quer dizer que a saída é maior que a entrada. Este negativo só significa que teve inversão de fase, que é inclusive o que eu fiz aqui no meu desenho, tá? Beleza, próximo parâmetro que eu tenho que calcular, a impedância de entrada. Como que é a fórmula da impedância de entrada? R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta vezes RE'. R1 em paralelo com R2, se vocês fizerem o cálculo desse paralelo aqui, vai dar 982 ohms. Se vocês fizerem essa multiplicação, beta vezes RE', vai dar 3,4 kΩ, né? Então a gente vai usar este RE', o beta de 150, tá? E vai dar 3,4 kΩ. A hora que eu faço o paralelo desses dois aqui, né? Esse paralelo aqui, eu chego em 762 ohms. Então a minha impedância de entrada equivalente, tá? Esse circuito todo aqui, ó,
pode ser trocado por uma impedância de entrada de 762 ohms. Certo? E a minha impedância de saída é igual a RC, que a gente acabou de ver ali na fórmula, que eu deduzi, e RC é igual a 3,6. Vamos ver como é que fica, então, para seguir com este circuito. Então, o que eu vou fazer agora? Vou analisar meu circuito equivalente de entrada e meu circuito equivalente de saída. Primeiro circuito equivalente de entrada, o que eu tenho? Tenho Vin, não tenho RF, essa é a diferença que eu tinha mostrado lá na dedução, né? Então não tenho aqui o RF, neste caso, e eu tenho meu Zin, que vale 762, que a gente acabou de calcular. Pessoal, como que eu vou calcular meu VB? Olhem só, se eu não tenho RF, o meu VB é exatamente igual ao Vin, né? Se eu tivesse o RF aqui, era um divisor de tensão. Mas como eu não tenho, VB é exatamente igual a Vin. Então o que eu tenho? Meu VB é igual a Vin, que é igual a 1 mV, que é dado lá no meu circuito. Cálculo do ganho da polarização. A gente já tinha feito o cálculo, né? Menos RC sobre RL', que vai dar menos 159. Então vamos lá. Circuito equivalente de saída. No circuito equivalente de saída, pessoal, eu não tenho aqui, ó, o meu RL. Tá? Se eu não tenho meu RL, aqui também vai ficar um aberto, senão eu teria que ter ele aqui, ó. Tá? Como eu não tenho aqui, ele fica um aberto aqui. Então, meu circuito equivalente de saída, o que eu tenho? Meu V de Thevenin vezes o ganho, que é este ganho aqui, vezes VB, que é o VB que eu calculei aqui, tá? E aqui a minha impedância de saída de 3K6, que é este valor. E eu obtenho, então, meu Vout desta maneira. Vamos ver como eu calculo o V de Thevenin. V de Thevenin, então, vai ser menos 159 vezes VB. Então, tá aqui, que vai dar menos 159 milivolts. Então, beleza, essa é a minha tensão de Thevenin. Quem que vai ser meu Vout? Neste caso, como eu não tenho o divisor de tensão, eu não tenho o RL, o meu Vout é o próprio V de Thevenin. Se eu não tenho corrente aqui, eu não tenho queda de tensão. Se eu não tenho queda de tensão, então meu Vout é exatamente igual ao meu V de Thevenin. Tá? Então meu Vout vai ser igual ao V de Thevenin e o meu Vout vai ser igual a menos 159 milivolts. Olhem só, eu tenho então aqui 1 milivolt e na saída eu tenho menos 159 milivolts. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara amplificou 159 vezes a minha entrada, tá? Então meu ganho do circuito, que é dado Vout sobre Vin, vai ser calculado 159, que é a tensão de saída, sobre 1 mV, que é a tensão de entrada. Então meu AC, meu ganho do circuito, é menos 159. Ah, professor, deu igualzinho. Pois é, deu igualzinho. A gente vai ver por que deu igualzinho agora no outro caso. Mas quando eu não tenho resistência de fonte e não tenho resistência de carga, dá igualzinho o ganho da polarização e o ganho do circuito. Então vamos ver agora como é que é feito quando tem a resistência de fonte e resistência de carga, para ver que vai dar um valor diferente nesse caso. Tá? Então aqui é o mesmo circuito, exatamente o mesmo circuito, só que eu coloquei 1K de resistência de fonte e 1K5 de resistência de carga. Os parâmetros, o resto dos valores são todos iguais e não mudam, tá? Então o que a gente faz? Primeira coisa, novamente, análise CC. Vai mudar alguma coisa na análise CC, pessoal? Isso aqui, ó, não mudou. O que mudou foi aqui fora do capacitor e fora do capacitor. Então na análise CC é tudo o mesmo valor, tá? Calcula-se da mesma maneira, tanto com RF e RL, quanto sem RF e RL. Análise CA. O que vai acontecer na análise CA? Também muda alguma coisa? Não muda, porque a análise CA eu estou analisando este conjunto aqui, ó. Então meu RL' é o mesmo, meu ganho vai ser o mesmo, e a impedância, as impedâncias vão ser as mesmas, tá? Então não teve alteração nenhuma. O que vai mudar agora é a hora que a gente faz a análise do circuito de entrada e a análise do circuito de saída.
Tá? Na análise do circuito de entrada, agora eu vou ter esse cara aqui. Ó. Se eu tenho esse cara, o meu VB não é mais exatamente igual ao Vin, que é 1 mV. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o divisor de tensão. VB igual a Vin vezes Zin dividido por Zin mais RF. Zin mais RF, que é o divisor de tensão. A hora que eu faço esse divisor de tensão, substituo os valores, eu chego que meu VB é igual a 0,43 mV, ou seja, a tensão aqui na base alternada é 0,43 mV. Ah, professor, diminuiu. Exatamente, diminuiu. Diminuiu de 1 mV para 0,43. Ele está amplificando? Até agora não. Ele está até piorando a situação, né? Mas é o que acontece, tá? Quando eu tenho RF, ele vai reduzir. De 1 mV ele reduziu para 0,43. Então aqui na entrada tenho 0,43 mV. Vamos seguir então para a próxima etapa. Ganho da polarização, a gente já tinha feito o cálculo. O A é igual a menos RF sobre RL', que é menos 159. E o circuito equivalente de saída vai ficar como? Agora eu tenho o RL, tá? Então, tendo o RL, esse circuito agora ele não é mais um aberto. Então vamos lá, meu V de TVNAN, calculo aqui, ó, V de TVNAN é o ganho, o A, vezes VB, vezes o que tem aqui na base, tá? Esse ganho vai dar quanto? V de TVNAN vai ser o ganho, que é zero, que é menos 159, vezes o VB, que é 0,43. Isso vai dar menos 68 mV. Então, minha tensão de TVNAN aqui, ó, é menos 68 mV. É a tensão que eu teria na saída se eu não tivesse a carga. Se eu não tivesse a carga aqui, ó, não teria ela aqui também, meu Vout seria quem? Menos 68 mV. Mas tendo a carga, tá, a gente tem que fazer o divisor de tensão. Então, vamos lá. Meu Vout vai ser o V de TVNAN vezes RL sobre RL mais Vout. É esse divisor de tensão aqui. Ó. A hora que eu faço esse divisor de tensão e substituo aqui 68 mV aqui e os valores, os componentes aqui, eu chego que meu Vout é igual a menos 22,1 mV. Ou seja, minha tensão de saída, Vout aqui, vai ser menos 22,1 mV. Diminuiu comparado ao anterior? Diminuiu. No anterior era menos 159, olha só. Veja como diminuiu bastante. Mas observem que apesar de ter diminuído, ele ainda está amplificando. Aqui eu tenho 1 mV e aqui eu estou com 22 mV. Tá? Aqui eu tenho 1 mV pequenininho, com essa polaridade, e aqui na saída eu vou ter 22 mV com esta polaridade. Invertido, né, por causa deste negativo aqui. Então é invertido, e com um pico de 22 mV. Aqui eu tenho um pico de 1 mV, tá? Ou seja, amplificou? Amplificou menos? Sim, amplificou menos. E como é que fica então o ganho do circuito? O ganho do circuito é Vout sobre Vin. O meu Vout é 22,1 e o meu Vin é 1 mV, então o meu ganho do circuito é 22,1, menos 22,1. Observem que os valores são diferentes agora. Por que são diferentes? Porque isso aqui está relacionado simplesmente com a polarização do transistor, sem considerar a resistência de carga e resistência de fonte. E esse aqui, que é o ganho do circuito, ele considera toda essa análise do circuito de entrada e de saída, onde eu utilizo resistência de fonte, resistência de carga. Então esse aqui é o ganho do circuito, que ele vai ser diferente do que a gente chama de ganho da polarização, que está relacionado pura e simplesmente com os componentes aqui da polarização. Dúvidas, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar com relação à impedância de entrada e saída é isso. Eu vi que o pessoal postou lá na apresentação prévia alguns cálculos, acredito que talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Mas o pessoal ele acabou fazendo uma apresentação errada de um circuito que não tinha nada a ver, e depois eles tiveram que fazer em cima da hora,
Então, por isso que eu enviei ontem à noite só, e talvez tenha ficado um pouco confuso por conta disso. Mas queria ver com vocês se entenderam a lógica do circuito e como funciona, e se tem alguma dúvida. Joaquim perguntou aqui: impedância é a mesma coisa que resistência? Sim, em partes. Impedância é o que a gente chama de resistência quando a gente está trabalhando com corrente alternada, tá, Joaquim? A impedância ela envolve os capacitores, envolve todo o circuito. Neste caso aqui, a gente está considerando que esses capacitores estão bem dimensionados, então que para corrente alternada ele é um curto, tá? Mas se eu pedir para vocês calcularem o capacitor, o que acontece? Ele entraria aqui, ó. Vocês sabem calcular o Zin agora, tá? Sabe calcular, o RF é dado, isso aqui é dado, tá? Lá da primeira aula que eu falei de amplificadores, eu falei de uma regra para o capacitor e que eu ia ensinar como calcular todo esse circuito. Agora vocês sabem calcular esse circuito, então calculo o Zin, utilizo o RF, utilizo o Vin, tá? E se for o caso, calcula então qual é o capacitor aqui que tem que ser utilizado para que ele seja considerado como um curto para a faixa de frequência que você está utilizando. Aqui eu não calculei o capacitor porque foi aquilo que eu comentei, eu já estou assumindo que é como se ele fosse um curto-circuito. Aqui da mesma maneira, tá? Então a gente teria aqui o capacitor aqui, tá? E faz aquela regrinha que o capacitor ele tem que ser desprezível, ou seja, equivalente a essa soma aqui, a resistência equivalente dividido por 10. Dá uma olhada depois lá no início de amplificadores, né? Na aula de amplificadores, onde eu falo de capacitor, eu defino direitinho a regra de como tem que funcionar. Agora, vocês sabendo fazer o Thevenin, precisando calcular o capacitor, é assim que é feito. Aqui a gente não calculou, porque a gente já considerou que é como se fosse um curto-circuito, como se tivesse um curto-circuito direto aqui. Então, impedância, assim como o Joaquim está perguntando aí, é resistência em corrente alternada. Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? Exatamente, o Christian está falando, ó. Uma boa pergunta. Por que eu utilizo RF e RL se o RF e RL reduz o ganho? Olhem só, se o RF e o RL reduz o ganho, para que eu vou usar ele? Por que eu não monto o circuito sem o RF e RL, que daí eu teria um ganho igual ao ganho da polarização, que seria menos 159. O que acontece é o seguinte, o RL, pessoal, a gente não tem como controlar muitas vezes. Vejam bem, se você está montando, por exemplo, um amplificador para áudio, um amplificador para uma caixa de som, quem é seu RL? É o alto-falante. Então você tem ali seu alto-falante, isso aqui é um exemplo, tem um alto-falantinho aqui, alto-falantinho de fone de ouvido, tá? Essa aqui seria a minha carga, tá? Tem como mudar? Não, isso aqui é um valor que eu tenho que alimentar. No caso desses caras aqui, inclusive, a impedância é bem baixa, tá? Da ordem de 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms, às vezes 32 ohms, não é da ordem de quilo-ohms, tá? Sendo bem baixo, o que acontece? Essa tensão aqui do divisor de tensão vai ser bem baixa também, tá? Isso aqui sendo bem baixo é um problema porque eu estou amplificando pouco, tá? A gente vai ver como suprir isso. Mas eu não tenho como controlar isso aqui. Isso aqui é a minha carga. Não, isso aqui, digamos que não faz parte do circuito. O circuito, que é o que eu projeto, que eu considero para amplificação, é isso aqui. Isso aqui é um valor dado. Eu preciso jogar tensão para uma dada carga. Então eu tenho que projetar o circuito para alimentar uma dada carga. Então, quer dizer, o ideal é que não tivesse, que isso aqui fosse um aberto. Se isso aqui fosse um aberto, Vout igual ao maior valor possível, que é o V de Thevenin. Mas nem sempre é possível, porque eu tenho que alimentar uma carga que vai ter uma impedância. A partir desse dado, eu projeto aqui. RF é a mesma coisa. RF, pessoal, é a resistência que faz parte da fonte, tá? Então, digamos que eu estou, por exemplo, com um microfone. Se eu estou com um microfone, é a resistência do meu microfone. Ele tem uma resistência interna lá dentro.
Se eu estou, por exemplo, com um contrabaixo elétrico ou uma guitarra, né, e tem o circuito ali de captação, né, o captador. RF é o valor da impedância desse captador. Quem toca música deve saber que isso aqui vale 47, se eu não me engano, 47 quiloohms, se eu não estiver enganado. Se tiver algum músico aí, me corrija. Tá? 47 quiloohms, a impedância de saída dos instrumentos musicais, de guitarra, de contrabaixo elétrico. Tá? Então não tem como controlar, isso faz parte do equipamento. Então isso aqui faz parte do equipamento que fornece o sinal, e isso aqui faz parte do equipamento que vai receber o sinal. Tá? O ideal é que isso aqui fosse um curto, e o ideal é que isso aqui fosse um aberto. Se a gente tivesse essa possibilidade, beleza, excelente, que é aquele caso onde o ganho do circuito seria equivalente ao próprio ganho da polarização. Mas nem sempre isso é possível, tá? Então, se eu tenho uma impedância do meu sensor, tenho uma impedância do meu atuador, é os dois que eu vou ter que utilizar no meu circuito para poder trabalhar com ele. Aí o que acontece? Se eu tenho isso aqui fixo, tá? Que faz parte do meu sensor, eu não consigo mudar, e eu tenho isso aqui fixo, faz parte do meu atuador, eu não consigo mudar, o que é o ideal? Tá, então isso aqui vai ser fixo, vamos lá. E isso aqui vai ser fixo. Tá? O que é o ideal? O ideal é que meu Zin vale a quanto? Um valor muito alto ou muito pequeno? Se isso aqui é fixo, o ideal é que meu Zin seja o quê? Se isso aqui é fixo, o ideal é que meu Zin seja muito alto. Por que alto? Porque aqui na tensão, no divisor de tensão, ó, se o meu Zin for muito alto, a maioria dessa tensão aqui vai estar onde? Vai estar aqui. Tá? Então o ideal é que seja muito alto. O ideal mesmo é que isso aqui fosse um aberto. Concorda que isso aqui fosse um aberto? O que acontece se isso aqui fosse um aberto? O meu VB era exatamente igual ao Vin. Aí vocês vão lembrar lá da aula de polarização que eu comentei que tem o divisor de tensão estabilizado e o divisor de tensão firme. Tá? Como o ideal é que isso aqui seja muito grande, nem sempre a gente consegue ter um valor pequeno aqui para atender isso aqui, ó. Nem sempre a gente consegue ter um valor pequeno para atender isso aqui, porque o ideal é que o Zin seja alto. Se o Zin é alto, o R1 tem que ser grande, R2 tem que ser grande, e o beta vezes RE tem que ser grande, tá? Então, se eu quero um valor alto aqui, nem sempre eu vou conseguir atender isso aqui dividindo por 100. Por isso que tem aquele caso dividindo por 10, que eu falei da última aula, né? Da aula de polarização de transistores. Tá? Então, o ideal, vamos voltar aqui. Então, o ideal é que esse cara aqui seja o mais alto possível. Beleza. Vamos para cá. Se isso aqui eu não posso mexer, porque isso aqui faz parte do meu atuador, tá? E é um valor fixo, tá? O ideal é que meu Zout seja o quê? O ideal é que o Zout seja o mínimo possível. O ideal mesmo é que ele fosse um curto. Se ele fosse aqui um curto-circuito, o que eu teria? Vout igual V de Thevenin, tá? E teria um valor mais alto aqui na minha saída. Só que eu não posso ter um curto aqui, tá? Conforme a gente já viu na polarização do transistor, aqui fica 10%, aqui fica 40% e aqui fica 50% da tensão total, não é isso? Tá? Então não posso ter um curto aqui, aqui eu tenho que ter 40%, em torno de 40% da tensão para ficar no meio da linha de carga, tá? Então eu não posso ter um curto, mas o ideal é que isso aqui fosse o menor possível. Então isso aqui o menor possível e esse conjunto aqui o maior possível para dar um Zin. Tá? Esses são os valores ideais. Para quê? Para a gente conseguir propagar o maior valor possível do Vin para o VB e depois o maior valor possível do V de Thevenin para o Vout. Certo, Christian? Entendeu? O Christian comentou, o jeito de controlar o valor que vai ser amplificado é grande parte RF e RL. Exatamente, RF e RL vai interferir, né? Mas, conforme eu falei, normal, RF e RL num circuito na prática não é objetivo do projeto. Ele é um valor dado do sensor ou do atuador, tá? No caso, por exemplo, áudio, seria o microfone,
e aqui seria o alto-falante. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal, se não tem mais dúvidas, um bom fim de semana a todos. Continuem estudando. Se cuidem com essa pandemia aí. Parece que agora, Poços de Caldas, o negócio que tá pegando mesmo, né? Vai pegar agora pro fim de junho, início de julho, tá? E até a próxima, então. Qualquer dúvida, me procurem. Abraço.